E aí eu tive meio que uma imersão, que era como se fosse um Space Camp, eles chamam, que é como se fosse um mini treinamento de astronauta. E aí, eu trouxe comida de astronauta pra gente provar ao vivo. Você tá brincando? É, isso daí é um sorvete seco. É literalmente sorvete. Inclusive, eu conversei... Temos uma câmera aqui em cima, olha que legal aqui, ó. Eu, inclusive, conversei com um dos astronautas, eu fiz amizade com ele. Ele, inclusive, me mostrou fotos muito bonitas do Brasil, e depois até acho que vale a pena citar um fato interessante sobre essas fotos. É? E ele falou que esse sorvete é ruim no começo e depois eles acostumam. Mas é o sorvete que eles têm na Estação Espacial Internacional. Esse sorvete, então, eu vou colocar o nome de Paquito, cara. Então, aí fica contigo. Se tu quiser experimentar, a gente experimenta. Se tu quiser guardar no cenário, a gente Não, guarda no eu quero cenário. experimentar. Olha aqui, eu tô E eu não curioso. faço ideia, tá? Se isso é mole, se isso... Ele parece ser meio poroso. É um sorvete sanduíche, tá escrito, né? É, mas eu acho que é meio que... Como que abre isso aqui? Ah, tá aqui. Eu acho que tem um negócio aí. Eu tô tão curioso quanto Cara, você está. Se bater a Polícia Federal aqui não tem problema não, né? Olha aqui, Paquito, não é? Olha, isso daqui... Já é aqueles cachorro farejador, né, cara? Olha, passou no avião, tá? Então... Se passou no avião, então. Mano, é estranho, hein? Então... Tá esfarelado aqui, pega um pedaço aí. Eu tô com muito Vamos medo. lá. Não me Bom, lembro é. do sorvete. Mas, tipo, por que é sorvete? É uma bolacha. Assim... Ou ele passou da data de validade, será? Não, ele tá na Não? data de validade. Mas... o gosto que fica na boca lembra sorvete. É. Só que... É mesmo. não lembra a consistência e a aparência. Obviamente não lembra nada de sorvete. Tipo... Mas é bom sim, você falou que não era tão bom, eu gostei, cara. não, eu não sei como é que era, eu não Você não tinha experimentei. experimentado? Eu tava esperando esse momento especial. Pô! Olha, foi difícil aguentar sem comer isso, tá? Aí, ó, Lene, pega aqui um pedaço, vê o que você acha. Experimentem. Fala aí se tem... se lembra sorvete, ó, Paquito. Só que assim, imagina que frustrante. Ah, é napolitano! É de morango esse daí. É mesmo. Impressionante. E aí, o que você acha? Impressionante. Parece que eu tô com sorvete na boca, não. Sério? Mas tu mordeu ou deixou, tipo, derreter? Ele deu uma derretidinha rápida. Ah, então acho que é então isso, que a pera aí, gente tá então acho que esse é o mordendo. segredo. O segredo é esse. O Lene já foi astronauta, né, cara? Aí eu posso concordar, que talvez melhore um É. pouco a situação. Lembra o sabor do napolitano. Sabe aquele sorvete, assim, que... não, É nem mesmo, tem derrete. comparação, nem tem comparação, acho que é só estranho mesmo. É, tem uma textura de isopor, né? Isso tem. Então, imagina Mas não é ruim, não. Imagina 6 meses no espaço comendo isso. Nossa, cara. É a sobremesa que eles têm. Você faria, tipo assim, a NASA chega pra você e fala, vamos fazer uns vídeos lá e você teria moral de passar? Sem por sombra de dúvidas. Sério. É muito punk, será, o treinamento pra você? Depende da posição, acho que você ocupa na missão, assim, né? Não, só pra ir você não, tipo, não vai fazer nada muito... É, porque imagina que você vai como turista, sabe? Assim, nem tem como eles te darem funções muito específicas, porque os astronautas treinam por anos pra ser astronautas. E aí tem a especialização, tem a pessoa que fica, sei lá, comandando a carga, tem a pessoa mais focada em pilotar, tem o comandante na missão. O cara que vai sair da nave pra fazer E alguma... querendo ou não, as pessoas esquecem, assim, que os 6 astronautas que geralmente estão em órbita, eles são treinados para manter a ISS funcionando. É como se eles fossem os profissionais mais bem treinados do mundo em todas as áreas que eles atuam, sabe? Então, se fosse pra ir como turista, tudo bem. Se fosse pra ir como astronauta, tudo bem também. Eu acho que Mas como turista, será que tem... Porque tem aquela pressão, pressão o peso da gravidade. Quantos Gs que são? Deve ser absurdo. indo pra cima, se eu não me engano... 6, 8? ele passa de 5 com certeza. Imagina isso. Eu não sei se No chega... peito. Tem um ponto específico que eu acho que chega talvez em uns 7 a 9. Isso deve ser... Eu posso estar enganado aqui nos valores, tá? Se alguém quiser corrigir no chat aí, porque o pessoal tem acesso ao Google e nós não, então... O Paquito pode dar uma olhada, mas eu adoraria, mas alto eu ia pra passar caramba. vergonha, ia vomitar, a galera ia... Então, só que daí tem um efeito interessante que eu achei muito legal essa conversa que eu tive com um astronauta. Eu nunca tinha conversado com um astronauta na minha vida, porque não é uma coisa que, tipo, a gente tem acesso aqui, sabe? E aí eu tava conversando com um astronauta e ele me falou que é totalmente comum nas primeiras semanas de uma missão espacial o astronauta vomitar um monte. Ah, é? Porque diz que assim, ó, imagina, tu tá na ISS, sem gravidade. Quer dizer, tem gravidade, mas tu tá num ambiente de microgravidade. E aí tu tá trabalhando assim, daqui a pouco tu olha pro lado e passa o teu amigo de cabeça pra baixo.
Cara, o cérebro deve... Instantaneamente a pessoa vomita. Instantaneamente. É mesmo, cara. Porque o teu cérebro, ele tá perdido. Fala, putz, eu tô em outra posição... Como chama também aqui O tímpano? É, o tímpano deve bagunçar tudo, Sim, cara. Inclusive, tipo, não tem chão e teto na ISS. Todas as paredes são utilizáveis. Então, vamos supor, tem uma workstation aqui, eu tenho um computador aqui, mas eu tenho talvez uma outra coisa... Se eu sou o chefe, eu falo assim, galera, vamos organizar... O chão esse lado aqui, pra cima, esse é o chão, todo mundo se for escrever, escreve, senão vira bagunça, né, cara? Se for parar pra pensar, um metro quadrado de superfície da ISS é um dos mais caros Claro, do mundo. tem que ser aproveitado cada centímetro. Então, elencar uma parte das paredes como chão não tá, acho que nos planos da NASA. Fala, Paquito, você viu aí? Eu vi, atualmente é um pouco menor, mas os foguetes da era Atlas chegavam a 8G. Cara. E aí. Os ônibus espaciais eram 8G. E atualmente os foguetes Saturn chegam em 4G. Pô, como os caras conseguiram diminuir essa parada? Eu acho que diminuindo um pouquinho a velocidade e também, se eu não me engano, os ônibus espaciais eles usavam... Eu inclusive fiquei no lado de um, nesse site da NASA. Eles são inimaginavelmente enormes. É muito maior do que qualquer coisa que tu consiga imaginar. E aqueles dois... É um prédio. Maior. Maior que um prédio? Maior que um prédio. Maior e mais largo também. Aquele tanque laranja que a gente vê, aquilo é um tanque de combustível líquido. E aqueles dois tanques laterais brancos são tanques de combustível sólido. O problema do combustível sólido é que uma vez que acontece a ignição, tu não consegue desligar. Sério? Então ele vai até o final. Ou até separar os estágios. E eu acho que é daí que vem as forças G tão altas durante o lançamento. Não tem como controlar muito bem o thrust, a quantidade de movimento que o foguete te joga pra frente, sabe? Cara, é muito louco isso. E eu sempre fui fascinado por isso. Eu até vejo que tem uma Starship ali, né? Cadê? Foi uma Starship. Quem que trouxe foi o Palota, né? O Pedro Palota. Pedro Palota. Massa. Ele veio aqui com o Sergião, ele trouxe. Ele tá fazendo em 3D. Massa. Ele tá vendendo isso, né? Todos os foguetes e tal, ele faz os modelos e vende. E tu não iria pro espaço se te convidassem? Não, adoraria, mas eu fico com medo disso, de passar mal. Mas você tá falando que os caras passam mal, é nós. Porque eu já mergulhei. Você já mergulhou? Não. Quer dizer, eu já mergulhei normal, não. Não, mas não scuba, não. Falam que a sensação é parecida com você tá no espaço. Quando você tá lá de baixo mesmo, cara, você tem também força G em cima e tal, e é legal. Porque a água, ela, inclusive, é usada pra treinar astronautas, né, em ambientes de microgravidade. Então, eles realmente botam toda aquela roupa de astronauta e vão pro fundo de uma piscina muito funda. Exato. Lá eles fazem simulações de missões. No máximo, acho que 12 metros, 15 metros já é uma parada. Assim, deve ser uma sensação peculiar. Imagina, tipo, tu tá num lugar em que literalmente a única coisa te separando da morte certa é uma parede, sei lá, 5 centímetros de... Não, 5 milímetros de espessura, uma coisa assim. Você lembra quando você me falou se eu queria ir? Eu já mudei de ideia, cara. O cara fala, você quer ir pro espaço? Eu falo, cara, eu quero. A única coisa que te separa da morte é uma parede de 5 centímetros. Eu nunca tinha pensado por esse lado, cara. Só que daí, eu sei que esse pensamento pode ser meio mórbido. E a chance de dar errado também é muito grande, né? Sim. E são só 7 da noite, por aí, mas assim, se eu fosse pro espaço e morresse no caminho... Tá. Eu ia ter uma das mortes mais gloriosas possíveis. Com certeza.